Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional. A outra semifinal da Libertadores, jogo histórico do Palmeiras. Palmeiras 4, LDU 0. Obviamente, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. O Palmeiras conseguiu a remontada, eliminou a LDU ganhando por 4-0 o jogo no Allianz Parque e fará a final da Libertadores contra o Flamengo, sendo a quinta final brasileira nos últimos 6 anos. É um domínio impressionante que o Brasil vem tendo na maior competição da América do Sul. E esse ano pelo menos não teve tanta tranquilidade para chegar, né? Eu acho que a gente teve alguns anos aí que o domínio era tanto que até os jogos contra não brasileiros estavam mais tranquilos. Esse ano, pelo menos, a gente teve emoção nas duas semifinais, acho que a gente pode colocar, principalmente nesse jogo de Palmeiras e LDU. Eu já digo aqui, né? A gente gravou um vídeo logo depois da derrota do Palmeiras e eu falei que eu não acreditava. Então já estou aqui pagando com a língua. Eu falei que não era impossível, mas que eu achava muito difícil, que eu não acreditava que o Palmeiras, nos últimos anos, estava pipocando em jogo grande. Dessa vez não pipocou. O Palmeiras foi e mostrou toda a força, né, que não vinha mostrando nesses jogos grandes num período recente aí do trabalho do Abel Ferreira. E parece que para ele tentar mudar esse cenário, ele mudou o time, propriamente dito, entrou com uma escalação bem ousada, muito para frente o time do Palmeiras. Vou passar aqui a escalação que entrou em campo com o Carlos Miguel, o goleiro que substitui o Everton, que é o titular da equipe. Gustavo Gomes, Bruno Fux, Murilo, Alan, Maurício, Andréas Pereira, Piquerez, Ramon Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Ou seja, você tem ali os três zagueiros, o Piquerez, e do resto, o mais defensivo ali é o Andréas, que também não é nenhum volantão ali, é um jogador que jogou até como meio ofensivo em alguns times da carreira. O Maurício também é um meia que joga pelo lado, também pode jogar por dentro. Alan é um ponta, o Sousa também, e os dois atacantes da equipe. Então ele foi com todo mundo para cima da LDU logo de cara, né? Não tentou ali alguma coisa para especular com um time que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. Ele foi no all-in logo na escalação inicial. Se a gente for comparar com o primeiro jogo da semifinal, as posições se inverteram, né? Era a LDU que estava completamente em choque no jogo, entrou eh, completamente despreparada mentalmente para a partida e o Palmeiras em cima, atacando, pressionando quando não dava por baixo, no talento, cruzava a bola na área e estava ganhando bola de cabeça também. A gente comentou, criticou muito o Racing, por exemplo, na outra semifinal contra o Flamengo, por cruzar muito a bola na área. O Palmeiras também cruzou muito a bola na área, a diferença é que o Palmeiras estava cruzando em situações melhores e os atacantes estavam ganhando a bola de cabeça, né? E essas mudanças, obviamente, fizeram muito parte disso. A LDU que entrou com medo, ele queria praticamente só o contra-ataque, abdicou de ter a posse, abdicou do meio de campo, que foi uma força no jogo de ida, enquanto o Palmeiras mudou também essas posições para ter mais força do meio para frente. Então a partida acabou que virou o Palmeiras tinha a bola, tocava, conseguia chegar, levava perigo. A LDU, quando roubava a bola, era bicão para frente para ver se conseguia um contra-ataque. Teve uma ou duas chances, que o Palmeiras conseguiu controlar, os jogadores da LDU perderam a oportunidade. Fora isso, só estava dando Palmeiras. Inclusive, podia ter resolvido o jogo no primeiro tempo. É, o Vitor Roque perde uma chance inacreditável num 3 contra um ali, que se não tivesse conseguido a classificação, acho que ele teria sido vaiado no Allianz pelo resto do ano. O que ele fez naquela jogada ali é inacreditável. Mas se a gente falou que a LDU no jogo de ida perdeu a oportunidade de matar o confronto, eu acho que a postura nesse segundo jogo foi ainda pior. Foi um time completamente com medo de jogar e o Palmeiras, sim, mudança da água para o vinho da última semana do time. Acho que esse Palmeiras a gente não viu contra o Flamengo, não viu contra a LDU no primeiro jogo, não viu contra o Cruzeiro. O Abel foi para cima, botou o Alan, que acabou com o jogo, na ponta esquerda, na ponta direita. Esse menino, inclusive, não vou falar que eu assisti todos os jogos do Palmeiras no ano, mas sempre que eu vejo ele entrando, ele joga bem. O problema é que o Palmeiras está com
numa sequência aí de Endrick e Estevão, né. Aí você olha para o Alan não é o Estevão. Mas assim, talvez seja uma das re talvez não, é uma das revelações do ano do futebol brasileiro, talvez seja a melhor. E acabou com essa partida. Pra mim é o nome do jogo, assim, sem muito papo. Veiga fez 2 gols, ressuscitou depois de um ano morto, mas o Alan, assim, ele entrou nesse jogo pra não sair mais do time titular. É, vamos por partes. Concordo que o Alan foi o melhor jogador da partida. Ele ganhou praticamente todos os lances que ele estava tentando em cima do ala pela esquerda, né? Que a LDU também veio com um sistema de 3 zagueiros. Mas a defesa em si do time equatoriano não estava conseguindo parar o ponta do Palmeiras. Inclusive, o primeiro gol sai de uma jogada dele, que ele cruza a bola, o Sousa cabeceia e faz 1-0. E foi importante o Palmeiras fazer esse gol logo. Não foi no começo, mas foi ainda na primeira metade do primeiro tempo. Que aí já dá aquela inflamada ainda mais na torcida, traz o estádio junto, que aí o pessoal acredita, não, tá difícil, mas a gente já conseguiu fazer o primeiro, dá uma aliviada, que se o tempo vai passando, o jogo fica 0-0, o time vai ficando mais nervoso, vai tentando apressar mais as jogadas. O Palmeiras conseguiu fazer um gol no primeiro tempo, ainda com 20 minutos. Isso deu uma tranquilidade um pouco maior para o time conseguir continuar com aquela pressão, continuar tentando trabalhar a bola, construir as jogadas. Esse lance do Vitor Roque que você falou era um 3 contra 1 e era simplesmente, ele ameaçou o chute, se ele rola para qualquer um dos dois jogadores, ele ia sair sozinho com o goleiro para fazer um 2-0. Ele acabou preferindo chutar, que essa também é uma característica do Vitor Roque. Eu achei ele um bom atacante, mas ele é um pouco afobado também na hora de decidir as jogadas, que ele faltou um pouquinho de calma, talvez ele se ele respirasse um pouquinho, pensasse um pouco mais na situação que ele tinha, pudesse ter tomado uma decisão melhor, mas centroavante de frente para o gol também, posso falar, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu tivesse tentado chutar também. Então, no final deu certo, então esse lance vai acabar sendo esquecido porque o Palmeiras passou. Mas que nem se falou, se o Palmeiras é eliminado, seria um lance que ficaria marcado. E para fechar o primeiro tempo, o Palmeiras deu sorte que no último lance, uma bola lançada que o Vitor Roque muito provavelmente não chegaria nela, que a bola foi esticada longa para ele, o zagueiro da LDU faz a falta, e nessa cobrança de falta o Palmeiras mandou a bola para a área, num bate-rebate, ela sobrou no pé do Bruno Fux, que só teve o trabalho de chutar para o gol e tirar do goleiro. O Palmeiras fez o 2-0, incendiou ainda mais o estádio, que foi para o intervalo naquele clima de festa, com 2-0, faltando só um gol para o Palmeiras empatar o confronto. E esse gol, para mim, foi fundamental. Se o Palmeiras conseguiu a classificação, é porque o Bruno Fux fez esse gol na reta final do primeiro tempo, que alimentou ainda mais a esperança, não só da torcida, mas do próprio time, acreditando ainda mais que poderia conseguir a virada. Eu ia comentar isso agora. Pra mim, o momento, eh, que não que define, mas que decreta que o Palmeiras ia conseguir essa virada é justamente esse segundo gol do Bruno Fux. É, igual eu comentei que no vídeo que a gente fez depois das partidas da semifinal, a gente errou algumas coisas, principalmente quanto ao esse jogo do Palmeiras, mas tem uma coisa que a gente acertou, é que o Palmeiras precisava de fazer um gol no começo. Porque esse tipo de virada, esse tipo de jogo é aquele que você tem que conseguir no embalo, sabe? Tá difícil subir o morro, você tem que pegar impulso e ir de uma vez. É o que tinha que fazer nessa situação. O Palmeiras consegue fazer um gol, igual você falou. Talvez não tão no começo do jogo assim, mas 20 minutos do primeiro tempo ali, dando bastante tempo ainda para você conseguir fazer mais gols. Só que aí o jogo dá uma mornada. Parecia que a LDU tinha conseguido talvez um pouco do controle, tinha cozinhado um pouco a partida, conseguiu um ou outro contra-ataque ali no finalzinho do primeiro tempo. E esse lance do Bruno Fux ali é onde reacende completamente tanto o time como a torcida. Sabe? Você vai para o segundo tempo, assim, faz o gol e acaba o primeiro tempo. Então vai todo mundo emocionado para dentro do vestiário, todo mundo com vontade, discurso de motivação, é isso, vamos embora. E ali é onde vira a chave da partida. Porque o primeiro gol poderia ter sido esse momento, só que igual, igual eu falei aqui, a LDU conseguiu controlar o ânimo né, depois do gol do Sousa.
mas depois do gol do Bruno Fux, talvez porque teve um intervalo logo em seguida, ali incendiou e já não tinha mais controle. Ali a LDU se perdeu completamente também, o segundo tempo, não estava conseguindo nem sair no contra-ataque. O Palmeiras fez ainda mais mudanças, tornou o time ainda mais ofensivo, mas o meio de campo estava muito bem, a defesa estava muito bem, o time equatoriano não conseguia nem ficar com a bola. O Palmeiras conseguia roubar e tinha paciência, mesmo precisando de fazer gol. Conseguia controlar a partida, trocava passes, tentava buscar a melhor oportunidade. Se tinha uma chance de contra-ataque, acelerava o jogo. Foi assim que saiu o terceiro gol. Foi numa bola roubada no contra-ataque. Criticamos muito o Veiga ao longo do ano nesse canal aqui. Inclusive, também nesse vídeo, depois do primeiro jogo da semifinal, a gente criticou muito a escolha do Abel de iniciar a partida com o Veiga. Nesse jogo ele jogou, acho que ele não jogava nos últimos 2 anos. O Veiga jogou de bola nessa partida, não só pelo gol que ele fez, mas pela assistência, entrou bem. Ele já entrou batendo uma falta que levou um certo perigo. Então é um jogador completamente diferente também, é um cara que decisivo, gosta desse tipo de partida. E eu acho que, quem sabe, né, estava meio esquecido, mas pode até ser uma peça importante numa final. Não sei se vai ser titular, porque quando foi, não foi bem, mas você recuperar um jogador do nível do Rafael Veiga nesse momento da temporada, pode te resolver um jogo aqui, um outro jogo ali, sabe? Pode te levar a um título. É, ele faz os 2 gols da classificação, o do 3-0 e o 4-0 são gols do Rafael Veiga, que de fato não vinha numa boa fase, não retiro as críticas que fiz ele no canal, porque ele de fato não vinha num bom ano, mas é aquilo que você falou, um jogador experiente, decisivo, tem história no clube, tem a confiança do treinador, e acho que também por isso o Abel Ferreira se sente confortável em escalar o Veiga, em dar várias chances para ele, porque é um cara que já entregou muito em outros momentos, inclusive em final de Libertadores 21. E logo depois ele ter entrado, assim, não deu nem 5 minutos, ele fez o 3-0. Uma jogada que o Vitor Roque ele dá um passe para o meio da área, o Veiga vem entrando e recebe a bola livre, quase dentro da pequena área, só para empurrar e fazer o terceiro gol do Palmeiras. O quarto gol foi de pênalti, numa jogadaça do Alan. A defesa da LDU não achou ele naquela jogada. E não achou o jogo inteiro também, para ser bem sincero, mas naquela jogada ali ficou escancarado tanto que ele estava atormentando a defesa do time do Thiago Nunes. Thiago Nunes, né? Acho que esse é o nome do treinador brasileiro. Ele mesmo. É, eu fiquei com medo de ter confundido o nome dele, mas tá aí. Um pênalti bem marcado, para mim não tem nenhum questionamento no lance. E o Veiga, que já foi um jogador que teve um dos maiores aproveitamentos de pênaltis do Brasil, foi lá, talvez um dos pênaltis mais decisivos da carreira dele, converteu para colocar o Palmeiras numa final de Libertadores mais uma vez. Inclusive, você falou aí do pênalti, eu estendo o elogio à arbitragem na partida como um todo. Partidaça de Vilmar Roldan, que não marcou qualquer faltinha, não aceitou pressão de nenhum dos dois lados, acertou a maioria das decisões. A gente que tanto critica a arbitragem também nesse canal, com razão, né, se eu humildemente falando, geralmente a gente tem razão quando a gente xinga a arbitragem. Nesse jogo foi uma excelente partida, partida de manual para se estudar, sabe? Grava esse jogo e mostra ali na cúpula da CBF para os nossos árbitros, ó, isso daqui que vocês têm que fazer, sabe? É, eu estava falando, o Alan também, igual a gente já falou várias vezes, excelente partida. O lance ali do pênalti, igual você falou, a defesa não conseguiu encontrar ele, mas eu confesso também que se eu sou um torcedor da LDU, eu tô puto. Aquele lance, assim, a minha defesa tá de sacanagem também. Sabe, ele ganha uma bola, aí ele leva para o escanteio, cercado por 2, ele consegue sair livre, ninguém faz falta, ninguém rouba a bola. O zagueiro no pênalti, o Alan tenta meio que um drible Gasparzinho pra cima dele, ele sai da frente, ele tira o pé da bola e depois agarra o jogador do Palmeiras. Um lance meio bizarro aquele pênalti ali. Eu acho que o defensor foi muito mal naquela situação. Não tira os méritos, óbvio, da partida do Alan. E eu ia falar mais alguma coisa do terceiro gol, mas eu esqueci, para ser bem sincero. Então fica aqui os elogios ao passe do Rafael Veiga, a jogada do Vitor Roque, que você falou da questão da afobação, né? Eu concordo, eu acho que ele é
é um pouco fominha, ele é um pouco afobado na hora de decidir, mas o que a gente não pode reclamar dele nessa partida é da questão mental, psicológica, né, porque eu acho que o primeiro tempo dele foi bem ruim. Ele errou muito no primeiro tempo, errou vários domínios, errou jogadas, errou esse lance absurdo que a gente comentou do 3 contra um. Mas ali ele consegue ganhar uma bola de cabeça para dar assistência para o gol do Bruno Fux, e depois ele dá essa linda assistência para o gol do Veiga, ele melhora muito no segundo tempo. Eu acho que outros jogadores nessa mesma situação teriam sentido muito a partida, teriam se escondido do jogo, no nível de ser substituído. O Vitor Roque teve personalidade, continuou e melhorou muito na partida, também é um dos grandes nomes desse jogo, mesmo tendo feito um primeiro tempo muito abaixo. É, e apesar de tecnicamente ele não estar conseguindo entregar, é questão do esforço, da vontade também não falta ao Vitor Roque. Ele é um jogador que se dedica muito, está correndo todo o campo, ele se movimentou muito pelo ataque, saindo da área, caindo pelo lado direito, caindo pelo lado esquerdo. Isso é uma coisa que o Flaco Lopes também faz. Ele também teve uma jogada no primeiro tempo que era muito bonito, só que ele acabou escorregando no finalzinho e perdeu a bola, que poderia ter sido um gol do Palmeiras, seria um golaço se ele fizesse, mas acabou escorregando. Também, acho que essa dupla de ataque do Palmeiras estava se entendendo, mas como a LDU estava muito fechada, também foi um pouco difícil para eles conseguirem encontrar espaço, que são jogadores que também gostam de poderem arrancar com a bola, ter velocidade para explorar, às vezes, as costas de defesa, um espaço que aparece, ele deu, como a gente destacou, veio pensando só em se defender, em garantir o resultado, e vai voltar com a eliminação. E as duplas de ataque do Palmeiras, que funcionou tão bem nesses últimos jogos, hoje não funcionou, mas acabou que não fez falta, né? Eles melhoraram no segundo tempo, mas não foram efetivos com gols. O Vitor Roque até deu uma assistência, mas acho que valeu, assim, pela entrega, pela dedicação, os dois acho que saem com um saldo positivo também do jogo. Sim, eu achei um bom jogo do Flaco Lopes, mesmo ele não tendo, colocado o nome dele na planilha do Excel do gol ou da assistência, ele estava bem. Você falou, ele teve várias quase boas jogadas no primeiro tempo, que ele conseguia driblar um, driblar 2 e sempre chegava um o terceiro jogador chegava na cobertura, ou ele escorregava, ou quase conseguia finalizar, mas ganhava bolas, trombava, fazia bons passes. Eu acho que foi um bom jogo do Flaco, mesmo não tendo feito gols ou dado assistência. Eu acho que a grande verdade é que o Palmeiras, assim, todo mundo sabia que o Palmeiras era um time melhor. A questão no jogo de ida foi a postura, né? Eu comentei naquele vídeo antes que para mim não tinha nada a ver com altitude, para mim era postura, o Palmeiras entrou com medo no jogo. Nessa partida, o Palmeiras entrou querendo ganhar, e quem entrou com medo foi a LDU, e aí a gente viu que o Palmeiras realmente era um time muito melhor. Concordo e também só destacar outros jogadores do Palmeiras que eu acho que fizeram um bom jogo. A linha de defesa inteira foi muito bem, mas também não foi exigido, então vou pular aqui. Mas o Andrés Pereira, é, a- somando ao fato de que ele jogou meio que sozinho ali no meio-campo, porque o Maurício, que na escalação, assim, na disposição tática, foi colocado ali como um cara que também estaria no meio, ele é mais um meio atacante do que qualquer outra coisa. O Andrés conseguiu ali ajudar o Palmeiras a controlar o meio, dar um pouco de ritmo para o time. E o Piquerez também, que muitas vezes puxava um pouco para o meio, ele lia muito bem, às vezes de entrar, às vezes de abrir na ponta, pelo lado esquerdo. Então, destacar a partir desses dois jogadores que também achei que ajudaram muito o Palmeiras a conseguir a classificação. É, o Piquerez, que é muito bom jogador, né? Eu acho que nos últimos anos, né, em questão de consistência, eu acho que é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro dos últimos 3 anos, ó, se a gente fizer uma somatória. Esse ano não acho que seja a melhor temporada dele, eu acho que o Juba, o Kaique estão na frente, mas em consistência nos últimos anos, o Piquerez eu acho que é o melhor que a gente tem aqui no futebol brasileiro, sim. E se ontem, no vídeo que a gente gravou, a gente falou que o Flamengo chegaria favorito numa suposta final contra o Palmeiras, que agora vai acontecer, dia 29 de novembro, eu acho que a gente pode dizer que, pelo menos eu acho, né? Não sei se você concorda, que uma vitória dessa muda, assim, a temporada do Palmeiras.
É aquela que te dá moral, aquela vitória que te dá confiança, que te faz chegar grande no jogo. Lembrei que eu queria falar, voltando, cortando completamente meu raciocínio. O pior que é uma grande uma bobagem, mas eu lembrei no meio, agora eu vou falar. Você falou do Rafael Veiga, que ele já entregou muito numa partida Palmeiras e Flamengo numa final de Libertadores. Eu ia falar que uma outra pessoa do meio de campo do Palmeiras também entregou muito naquela final, que você já elogiou aí também. Andréas Pereira entregou muito naquele Palmeiras Flamengo, foi extremamente decisivo para a vitória do Palmeiras. Na hora que eu ia falar fazia sentido, agora eu só cortei meu raciocínio porque eu lembrei o que, que era. Mas enfim, eu acho que uma vitória dessa, se eu colocava o Flamengo 60-40 contra o Palmeiras, se não é 50-50, é 45-55. Eu continuo achando o Flamengo um pouco favorito, por toda a temporada em si. A temporada do Palmeiras foi mais instável que a do Flamengo, foi mais cheia de altos e baixos. Eu considero o Flamengo um time mais regular, principalmente por ter uma defesa muito sólida. O Flamengo consigo confiar mais nesse time do Felipe Luiz. Só para dar um exemplo, nessa temporada eu não consigo ver o Flamengo perdendo um jogo de 3-0 como o Palmeiras perdeu para a LDU na primeira partida da Não, semifinal. não aconteceu, né? A Sim, maior derrota do Flamengo é pro Bayern por 2 gols de diferença na temporada. isso. Eu acho que só 3 times ganharam do Flamengo por mais de um gol de diferença. Fizeram mais de um gol. Fizeram mais de um gol, isso mesmo. E você falou aí do Andréas, pouco depois dele ter cometido o erro na final da Libertadores, ele falou que se sentia em dívida com a torcida do Flamengo e que faria o possível para dar uma Libertadores ao Flamengo. Dia 29 ele vai ter a chance de cumprir a Será? palavra dele, mas eu acho que ele não vai querer pagar essa dívida aí. Porque ele vai ser vaiado é brincadeira. Imagina Sorte se que ele esse faz o jogo gol não é do no título. Brasil, né? Imagina se ele faz o gol do título. Historiaça para os livros de futebol essa daí, velho. Os livros de história do futebol. Se Andréas Pereira decidir essa final para qualquer um dos dois lados, acho que já entra assim a É o, história que você conta pro seu filho, sabe? já é um personagem zaço da final, né? Se ele Independentemente do que não jogar, acontecer. ele já é personagem. Já vão falar que Exato. ele quis entregar pro Flamengo ou então que ele estava com medo de entregar. Ele já é personagem desse jogo. Exato. E para a gente fazer aqui, no calor do momento, que a gente está gravando, acabou de acabar o jogo do Palmeiras. Eu imagino que nós faremos mais vídeos sobre a final ao decorrer, Com certeza. mas quero que você crave aqui o campeão da Libertadores. No calor do momento que passou os jogos. Cara, eu falei, né? O Flamengo, para mim, é um time melhor. Eu concordo com tudo que você falou. O Flamengo defensivamente é mais seguro. O Palmeiras perdeu os 2 jogos para o Flamengo nessa temporada. O Palmeiras tem 18% de aproveitamento contra equipes do G6. Não sei se isso significa que a LDU tem nível para disputar, para brigar por vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro ou não. Então, mas assim, o momento da temporada do Palmeiras, por causa exclusivamente desse jogo, eu acho que cresce muito. Independente do que acontecer no Campeonato Brasileiro daqui para frente, eu acho que a confiança dos jogadores do Palmeiras para essa final de Libertadores vai estar altíssima. Eu acho que vai ser um jogo talvez mais equilibrado do que todos que a gente teve no Campeonato Brasileiro, apesar de que o último foi já bastante equilibrado. Mas eu ainda acho que o Flamengo é um pouco melhor, principalmente defensivamente. É igual a gente falou, só 3 times fizeram mais de 2 gols no Flamengo. Só um time ganhou por mais de um gol de diferença do Flamengo, foi o Bayern de Munique. Quem fizeram mais de 2 gols foi e ganhou, né? Foi Bayern de Munique, obviamente, Cruzeiro e União. Me fugiu o nome. É um time pequeno desse que o Flamengo jogou na Libertadores. Eu acho que a defesa do Flamengo é muito boa. O ataque do Flamengo tem decepcionado nas últimas partidas. Eu acho que ofensivamente o Flamengo não faz um jogo tão bom quanto esse do Palmeiras. Talvez desde aquele jogo contra o Vitória, aí teve uma partida contra o Botafogo, que foi 3-0. Mas que dominante, dominante, a última vez que a gente viu isso foi o Flamengo contra aquele péssimo Vitória.
mas eu ainda acho que é favorito aquele 2-1. É um 2-1 brigado. Se eu tivesse que falar hoje também, meu palpite seria Flamengo campeão da Libertadores. Mas ainda tem um mês, pode ter lesão, pode ter mudanças de fase do time, vai que não acredito que vai acontecer, mas um deles passa a perder 3 seguidas e se vê fora da briga pelo título brasileiro também, que é outra coisa que pode acabar pesando se isso acontecer. O Campeonato Brasileiro embicar para um dos lados. É, o Palmeiras abriu vantagem em relação ao Flamengo do Campeonato Brasileiro. Isso aumenta a pressão para o Flamengo na final da Libertadores, porque poderia ser o único título que o time ganharia no ano. Então, assim, também tem esse fator da disputa. Acho que vai ser um jogo muito intenso, muito pegado, com um clima completamente diferente do que foi os jogos do Campeonato Brasileiro, apesar do último jogo ser meio que uma cara de decisão de campeonato. Então, acho que vai. Eu coloco o Flamengo como favorito, mas não descartando o Palmeiras, que é aquele time chato. Mesmo em umas fases ruins, é duro você ganhar desse Palmeiras. Inclusive eu tô olhando aqui a tabela, os 2 têm, se até chegar lá, tem uma vida razoavelmente tranquila no Campeonato Brasileiro. Palmeiras enfrenta Juventude, Santos, Mirassol, Atlético Mineiro e Fluminense. Acho que o Mirassol é o time mais forte aqui, tem um clássico contra o Santos, mas que o Palmeiras tem levado a melhor. Atlético numa má fase, Fluminense em uma fase, Juventude é um time ruim. Então, assim, é uma sequência razoavelmente tranquila. Enquanto o Flamengo pega Sport, São Paulo, Santos, Fluminense e Bragantino. É que também São Paulo em uma fase, Bragantino em queda livre, Fla-Flu é clássico, Santos em uma fase, apesar de que ganhou no primeiro turno, e aí o Sport, que né, time de Série B. Assim, dá para ver os dois times ganhando, não sei se todos os jogos, acho difícil, mas conseguindo ser partidas que ganham confiança, sem perder jogador, sem precisar desgastar fisicamente, dá para poupar aqui e ali. Eu acho que todo mundo vai chegar assim com força máxima para essa final. Concordo, só passar a informação. Central Córdoba foi o outro time que ganhou por Central Córdoba. 2 gols do Flamengo do Felipe Luiz. Ganhou no Maracanã, inclusive, que é o único desses aí. O Bayern ganhou nos Estados Unidos, o Cruzeiro ganhou no Mineirão. O único que ganhou do Flamengo em casa por mais de um gol. E é isso, acho que falamos de tudo. Fizemos até os palpites da final da Libertadores, falamos sobre essa vitória épica do Palmeiras. Quer acrescentar mais alguma coisa? Informação, central da informação, Central Córdoba, que é atual líder do Clausura, segundo turno do Campeonato Argentino, então não é brincadeira. Aí, se fosse eles no lugar do Racing, talvez teriam eliminado o Flamengo, porque ganhou de 2-1 no Maracanã e na Argentina empatou em 1-1. Racing que está em nono no Clausura. É isso, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Pedimos para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Para você deixar o seu like, que eu dei um olé no Bruno, que ele já foi com um joinha, achando que eu ia falar para deixar o Calma, like, Alan. mas Calma, Alan. agora é o momento. Você pode deixar o seu like no vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou da virada do Palmeiras, quem você acha favorito para ganhar a Libertadores, compartilhar o vídeo com aquele amigo palmeirense que está em êxtase com a classificação do time dele, com o flamenguista que está com sede de vingança por causa da final da Libertadores de 2021. Com o corintiano, para ele sonhar que o time dele talvez em algum momento possa voltar a disputar uma final da Libertadores, com o cruzeirense, que pode estar esperançoso que vê os times focando na Libertadores e esquecendo um pouco do Campeonato Brasileiro. Sonhar não custa nada. Enfim, compartilhe com todas as torcidas do Brasil, até com aquele que não gosta de futebol. É importante estar passando o conteúdo para frente. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou.